Olá a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me fizeram para participar no quarto Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e Natureza e no primeiro Congresso Internacional Landscape, Urban Space and Sustainability. O meu nome é Laura Rolão Costa, sou arquiteta paisagista e sou professora na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que fica no norte de Portugal, e também leciono numa pós-graduação internacional que é feita conjuntamente entre a UTAD e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, numa pós-graduação em floresta urbana. Por isso tem toda a lógica ter sido convidada para o painel das florestas urbanas para falarmos um pouco sobre os trabalhos e os estudos que temos vindo a desenvolver na área metropolitana do Porto. Falar de floresta urbana, e eu penso que as pessoas que nos estão a acompanhar são conhecedoras e estão perfeitamente cientes dos serviços, dos ecossistemas que a floresta urbana oferece e dos serviços sociais também que podemos usufruir. E, portanto, eu vou falar um bocadinho mais, incidir na questão daquilo que nos é frequentemente solicitado a quem trabalha na arborização urbana, que é ter espaços com mais árvores, ter árvores de maiores dimensões, com copas belas, íntegras, que cheguem ao seu estado de maturidade com qualidade, mas que isso chegue rapidamente, que sejam seguras, que sejam resilientes e, sobretudo, que se consiga fazer tudo isto com os menores recursos económicos. Portanto, são muitas as questões que se pedem à floresta urbana e às vezes tratam-la tão mal, mas são muitas as questões. Portanto, resolvemos avaliar, de certa forma, como é que conseguimos levar e ter conhecimento sobre a forma como as plantas se instalam e crescem nos primeiros anos de vida, que são tão difíceis de manter e tão difíceis de visualizar, cuja opinião pública nem sempre consegue atender a estes ciclos naturais da vegetação que demoram mais tempo do que aquilo que gostávamos. Portanto, ter que implementar vegetação em 6 a 10 anos e conseguir conseguir perceber a estrutura e os seus benefícios é hoje quase obrigatório para que os projetos não sejam repensados ou que não se reveja tudo o que foi feito e que se volte a fazer replantações. Portanto, é com base nessa reflexão de que se é necessário ter parâmetros e ter qualitativos e quantitativos que nos permitam ter a percepção dessa capacidade de instalação e desenvolvimento da vegetação jovem, que partimos para um estudo que realizámos na área metropolitana do Porto, mais concretamente em 2 municípios, Matosinhos e Maia, que ficam exatamente no norte do país, naquela manchinha verde escura que se encontra aqui no norte de Portugal e que consideramos ser um bom exemplo porque estando associado a um sistema de mobilidade de transporte público que funciona à superfície e, portanto, permite que todos os que viajam, e são milhares de pessoas que viajam diariamente, nas linhas de metro, possam ter contacto com o sistema natural, com as árvores, com os espaços verdes. É um corredor verde intermunicipal e, portanto, com uma grande extensão e pode ter até, digamos, um perfil transversal relativamente reduzido, uma vez que quando se está a trabalhar no canal do metro, aqui no Porto, houve sempre a filosofia de que se trabalha de fachada a fachada de edifícios e, portanto, é no fundo o perfil transversal que se tem em cada zona por onde o metro passa, mas é extremamente importante pela continuidade, pela diversidade de espaços que atravessa, pelos diferentes tipos de ecossistemas que se podem
implementar associados a um sistema de mobilidade. Eu escolhi o caso que se calhar muitos de nós conhecemos, que é a linha de metro do aeroporto até à cidade e onde foram plantadas casuarinas, como um pouco o caso ilustrativo deste estudo, que é um estudo amplo e, portanto, vamos apresentar aqui de uma forma bastante resumida e vamos a ver o projeto e a obra foi feita entre 2005 e 2006, com a chegada das árvores à obra, a plantação, são casuarinas e depois já uma imagem em 2009 de árvores plantadas em caldeira e em 2013 de árvores plantadas em trincheira. Para ter este conjunto de parâmetros qualitativos e quantitativos, apresentaram-se dois tipos de indicadores. O indicador de capacidade de instalação e crescimento das árvores, o ICICA, que tem por base a avaliação dos acréscimos anuais médios no perímetro à altura do peito, que foi considerado 1,20 m, que é mais ou menos, eu sou baixinha e, portanto, era uma medida fácil de conseguir obter nos levantamentos de campo, os acréscimos anuais médios de altura, a mortalidade e a vitalidade. Logo se entendeu de que estes parâmetros não contemplavam as características muito específicas e a avaliação de cada uma das situações presentes no espaço, nomeadamente os fatores abióticos e os fatores bióticos, e também não entrava em linha de conta com a manutenção, com o vandalismo, com a nossa atuação perante estas árvores jovens. E, portanto, criou-se um outro indicador, o IDA, o Indicador de Desempenho das Árvores em Espaço Urbano. E partimos para o trabalho, para o desenvolvimento destes dois indicadores, sendo que eu vou apresentar alguns dos gráficos que fazem parte deste estudo, não irei apresentá-lo exaustivamente como devem de imaginar. E, portanto, temos aqui a avaliação dos acréscimos médios anuais, quer em PAP, quer em altura, para as diferentes espécies cultivadas e variedades que foram analisadas, que foram no total 22, situadas ao longo da linha do metro e, como podem ver, têm-se crescimentos muito diferentes consoante para cada espécie ou variedade. E logo aí se classificou em elevado e médio ou baixo as plantas que tinham crescimentos acima de 1 metro médio anual, entre 1,50 m, por exemplo, médio e baixo, abaixo de 50 cm de acréscimo anual. Também para os papos foram estabelecidas classes que nos permitiram depois fazer tabelas em que fomos qualificando as diferentes taxas de crescimento, avaliou-se também a vitalidade, não interessa só crescer, é preciso entender se elas estão a crescer em boas condições ou se elas estão com pouca vitalidade, apresentam muitas doenças e têm vários tipos de problemas e, portanto, provavelmente até cresceram muito, mas depois a viabilidade futura é comprometida. Portanto, quer a mortalidade, quer a vitalidade também foram ponderados. E a mortalidade, eu tenho aqui um quadrinho mais pequenino ao lado direito, em que na mortalidade vemos que há plantas que têm 0 de mortalidade, e portanto é o caso da casuarina, e o que implica uma excelente capacidade de instalação e de relação com os fatores abióticos e com a manutenção, e há outras plantas que, como a Bétula celtibérica, que têm uma mortalidade muito elevada, o que obriga a uma reflexão ou sobre a utilização da espécie per si, ou sobre os atos de manutenção que estão a ser aplicados. Esta avaliação da mortalidade é importante, espécie a espécie. No total, ao longo destes 9 anos, houve uma mortalidade de 15,86% em relação ao número total de árvores que foram avaliadas, 2.289, portanto não se pode considerar que ao longo de 9 anos tenha sido uma mortalidade muito elevada, sendo que ela sobretudo se concentrou em algumas espécies. E as principais causas variam desde a questão de a não adaptação da espécie, naturalmente, mas
mas também a tipologia de solos por serem solos urbanos, muitas vezes contaminados, zonas de aterro, por exemplo, ou a própria intoxicação por poluentes, estamos em espaço urbano e, portanto, essas questões ocorrem. Aqui já estamos a ver o IDA, que é a tabela em que aparecem os diferentes parâmetros relacionados com as análises que foram feitas. Muitas vezes a avaliação que o ICICA nos oferece coincide com o indicador IDA e, portanto, os parâmetros não influenciam muito na instalação e desenvolvimento da espécie, outras muito pelo contrário, uma boa manutenção e uma boa adaptação ao sítio faz com que espécies que tenham alto passem a elevado, ou ao contrário, espécies que até tinham alto podem passar a médio se essas condições ocorrerem. Portanto, aqui estão sobretudo delimitadas as situações em que as características abióticas e os fatores humanos provocaram alterações na capacidade de desempenho das árvores. Só alguns gráficos rápidos para podermos perceber algumas das avaliações que se fez. Esta eu fiz questão de apresentar porque é o único parâmetro em que para todas as espécies e variedades cultivares as plantas têm maiores acréscimos médios anuais, quer do PAP, quer da altura, quando a sua copa está íntegra, entendendo-se como copa íntegra a silhueta natural correspondente à espécie ou cultivar que se plantou. Portanto, sempre que se altera por alguma razão a silhueta, a arquitetura natural da árvore, nós estamos sempre a reduzir a sua capacidade de se instalar e a sua capacidade de ser mais rápido, o tal parâmetro que tanto nos pedem atualmente. Aqui temos a questão da poda, que é também um aspecto que é muito discutido entre as pessoas que trabalham com árvores, que acompanham as manutenções, se podar, se não podar, de que forma podar. Nós estamos a falar em árvores jovens, não estamos a falar em árvores maduras ou em árvores envelhecidas, em período de senescência, e, portanto, nestas árvores jovens o que se verifica é que, em média, não serem podadas é um fator que permite maiores acréscimos médios anuais, quer de altura, quer de perímetro à altura do peito. Claro que há sempre espécies que se adaptam melhor com podas, há espécies que até se adaptam a podas que não estão bem feitas, porque tardias, porque com feridas, porque com cortes que não foram limpos, etc. Mas, na média, e considerando as 2.000 árvores, verifica-se que a não existência de poda em árvores jovens é geralmente beneficiadora dos seus crescimentos. Quando falamos em sustentabilidade, resiliência, um dos fatores que é sempre discutido é a questão da rega e, portanto, devemos regar, não devemos de regar, de que forma é que a rega vai levar a que as árvores tenham maiores crescimentos e se instalem com melhores condições. E o que se verifica é que é um fator que, por exemplo, para os perímetros a rega faz com que haja maiores acréscimos, e estou a falar das médias, para as alturas a rega faz com que haja menores crescimentos em altura. Portanto, há aqui uma adaptação da árvore em função da quantidade de água que tem disponível. Mais uma vez, claro que há espécies que têm melhores comportamentos numa situação ou noutro. Voltando aqui às nossas casuarinas, por exemplo, que é um exemplo engraçado, em que os acréscimos de PAP são maiores sem rega, enquanto que os acréscimos em altura são maiores com rega. Mas, no geral, o que temos é um certo equilíbrio em algumas espécies e outras que realmente, e estou aqui a ver o caso do liquidâmbar, que sem rega tem crescimentos
muito significativos quando comparados com as situações com rega. Portanto, saber exatamente o comportamento de cada espécie face aos fatores da manutenção e da plantação realmente pode promover projetos com muito mais maturidade e com muito mais capacidade de serem bem-sucedidos com o crescimento das plantas. Tivemos aqui também uma outra análise que tem a ver com as taxas de acréscimos anuais, e aqui tem o caso dos perímetros, para diferentes tipos de plantação, plantações em caldeira ou plantações em trincheira, e o que se verifica é, por exemplo, maiores acréscimos de perímetros em situações de caldeira para a casuarina, depois para a trincheira, e só em terreno natural digamos, tem os menores acréscimos médios anuais. Em média, o que se verifica é que conseguimos ter para as 2.800 árvores, nas situações de trincheira, maiores acréscimos anuais do que nas outras situações. Isto prende-se muito também com o facto de serem plantas jovens. Naturalmente, nós, quando estamos a criar o solo temporário, numa caldeira, que é um espaço limitado, em que vamos preparar um solo mais rico, adubado, em que vamos perfurar, em que vamos tentar ter um solo com menos compactação, é natural que o torrão da árvore comece a desenvolver e que nesse solo, com melhores condições, se vai instalando. Depois, as trincheiras têm uma situação muito semelhante, e os terrenos eram geralmente jardins que já existiam, em que se fez uma densificação da arborização ou em que se aumentou a diversidade de espécies nesses jardins, e, portanto, jardins em que o solo já se encontra mais consolidado, mais compactado, e, portanto, daí um pouco, se calhar, a diferença que temos no aumento dos acréscimos médios anuais, por exemplo, para a situação de terreno, que é nesta circunstância a coluna central. Claro que se fizermos um estudo agora já com as plantas em estado adulto, em que as raízes já não dependem só do solo temporário, mas já se expandiram, já cresceram e já têm aquilo que nós chamamos o solo de toda a vida, o solo que elas precisam para viver ao longo da sua vida, se calhar já conseguimos ter parâmetros que nos vão dar diferenciação nos acréscimos e na vitalidade da árvore em função desses locais. Mas, como vos disse, o estudo que estou a mostrar é para a instalação de árvores jovens. E aqui temos o caso, por exemplo, da casuarina, em que o indicador inicial, o ISICA, e o indicador do índice de desempenho mantém a mesma classificação de elevado. Estes indicadores permitem-nos também mapear, portanto, para além de termos quantificação e qualificação, temos também a oportunidade de transformar estes elementos em mapas. Estamos aqui a ver o mapa dessa linha em que foram instaladas as casuarinas, e em que temos as casuarinas com a classificação de elevado, que aparece à cor Bordeaux. Temos depois uns Liriodendrolipífera que aparecem com classificação de alto na cor laranja, e depois temos um conjunto de árvores. As tais árvores são colocadas em espaços de jardim, em rotundas, que aparecem com a classificação de médio, e algumas em baixo. Portanto, estes mapas também nos permitem ter uma boa percepção do que é que acontece exatamente no território, no local, e entender se a plantação que foi colocada permite a continuidade e a uniformização do corredor verde, e, portanto, ele está perfeitamente a consolidar-se, se o projeto indicou as espécies mais competentes ou não, a percepção da eficácia e da manutenção, se está a aplicar a manutenção mais correta ou não, e dar também diretrizes para revisão de espécies na substituição daquelas que tiveram menor desempenho ou em projetos futuros, e também a adaptação das técnicas de manutenção. Portanto, neste momento conseguimos quantificar todos estes parâmetros e mapear, e também informar, quando da realização dos projetos, efetivamente do que é que vai ocorrer, qual o aspecto dos perfis que nós temos
quando à data da plantação, quando a planta se encontra instalada, ao fim de 10 anos, e se forma realmente uma estrutura verde consolidada ou não, e depois mais tarde no estado. Portanto, a informação correta e concisa é um aspecto extremamente importante. Daí que o contexto do projeto, aquilo que se vai desenvolver, é muito importante que obtenha diferentes tipos de informações e que considere e que reverta nas propostas que faz, nomeadamente os indicadores. Mostrei aqui alguns dos estudos de plantas jovens, mas todos os outros indicadores que se vão fazendo sobre o desenvolvimento das diferentes espécies arbóreas, o que é que lá existe, em que condições é que existe, o inventário florestal é outro aspecto fundamental, as condições biofísicas do local, os objetivos que se quer em termos de funções, de benefícios, e também ter uma visão mais estratégica, não só do local, mas também ao nível municipal, ao nível regional, do que é a estrutura ecológica que se pretende para cada espaço. Deve este trabalho também ser feito sempre numa estreita relação com a gestão técnico-financeira, quem vai gerir, quem vai manter, quem vai resolver os conflitos, quem tem que ter a percepção se a plantação é segura e vai haver menos riscos e, portanto, não precisa de tanto acompanhamento. É preciso fazer a monitorização da manutenção e da condição em que se encontra a árvore e da substituição sempre que isso ocorre. E isto permite-nos uma melhor explicação com os stakeholders, com os decisores, daquilo que se pretende fazer e de como todos nós depois vamos usufruir destes espaços. Um segundo exemplo que eu trago é o espaço público do Rio Lessa, que eu vou tentar ser bastante breve na apresentação. Ele também se faz na área metropolitana, agora com 4 concelhos, Matosinhos, Maia, Valongo e Santo Tirso. Foi feito um master plan que identificou as principais áreas que deveriam ser alvo de intervenção dentro desta perspectiva dos corredores, do corredor verde do Rio Lessa, que é um rio que nasce e deságua na área metropolitana e, portanto, é bastante interessante por essa relação que tem com o espaço, atravessa áreas densamente urbanizadas e, portanto, funciona também como espaço verde de proximidade em relação às pessoas que habitam nestes 4 concelhos e também foi possível identificar uma sub-área que se considerou ser de intervenção imediata e é um corredor em que associa a circulação hídrica à circulação de pessoas. Foi sempre pedido que fosse funcional, que tivesse várias funções, que fosse robusto, uma vez que estamos a trabalhar junto a um rio, não pode ter grandes vulnerabilidades, fosse seguro, no sentido de ter resiliência às condições do próprio rio e das alterações climáticas e, naturalmente, que fosse belo, que é um parâmetro fundamental. Estamos a ver aqui imagens aéreas do Rio Lessa em situação de inundação e às vezes até brincamos que é um rio basófias porque ora tem um caudal muito pequeno, quase parecendo uma ribeira, como depois quando alaga por áreas muito vastas. Era também considerado um dos rios mais poluídos das Europa nos anos 60, 70. Aliás, nós quando começámos a fazer os levantamentos há cerca de 10 anos, é mais um trabalho que anda na casa dos 9, 10 anos, encontramos muito lixo, margens com grande instabilidade, o rio por vezes com cores distintas, com muita espuma, lixeiras, portanto encontramos situações de margens com construções clandestinas, com muito habitação precária, portanto havia um conjunto de situações que tinham que ser ponderadas neste trabalho, que eu não defino como um projeto propriamente. Aliás, nenhum projeto deve ser um fim em si mesmo, um projeto faz sempre parte de um processo que envolve muitas pessoas e eu mostrei um diagrama que já mostrava um número muito grande de fatores e, portanto, logo também de pessoas que estão envolvidas no processo e que também envolve tempo, porque descontaminar, despoluir um rio implica tempo para que todo o ecossistema se vá adaptando, se vá depurando e que permita que todos os anos se encontre um pouco melhor do que na situação de partida.
Aqui algumas imagens do processo de mobilidade, porque também foi criada uma pista ciclável associada e muita interligação com o transporte público, portanto, ter também aqui uma atitude mais sustentável em relação à mobilidade, ter zonas de lazer, zonas de recreio, estes pontos que permitem a ligação entre margens, permitem que as pessoas cheguem ao rio, usufruam do rio, ter caminhos mais acessíveis, mais inclusivos, mas ter outros espaços onde podemos estar em contacto com os elementos naturais, as pedras, as árvores, poder sentir o som das folhas, poder sentir as sombras lindas e incríveis que os próprios ramos fazem sobre os pavimentos e, sobretudo, consolidar a floresta que está associada às matas ripícolas. O projeto assentou sempre em estruturas bastante leves, quase sempre pré-fabricadas, de forma a que a sua construção seja o menos intrusiva e que se possa preservar os elementos de maior valor e sempre com um rigor técnico entre aquilo que se pretendia construir e o que foi efetivamente construído. Aliás, tenho duas fotomontagens, uma superior e uma inferior. A superior foi uma fotomontagem, desculpem, a inferior é o que foi construído e podem ver que a vegetação que foi indicada na fotomontagem, inclusive a construção após a construção, porque houve um rigor muito grande e um grande cuidado na preservação da arborização que se encontrava no local, que é sem dúvida o mais importante e é a maior valia conjuntamente com o rio. Portanto, todos os outros elementos de mobilidade devem se integrar neste percurso, não devem ser os fatores dominantes deste percurso. A questão da relação com o património, com os espaços de caráter rural, é importante também continuarmos a manter esta nossa relação com os espaços de produtividade de alimentos, é mais um fator de sustentabilidade, produzir alimentos em maior proximidade com os locais onde os consumimos, ter uma boa perspectiva das dinâmicas das estações. No hemisfério norte nós temos estas estações muito marcadas e, portanto, sentir o outono, sentir a primavera, conseguir percorrer a vários níveis o percurso, foram sempre fatores ponderados, com várias funções que já falámos de algumas e, neste momento, aspecto que nos torna muito mais felizes o facto de termos muito mais biodiversidade do que no início de todo este processo. Já existem visitas que se fazem com crianças para ver a fauna. Temos já bastante fauna, quer terrestre, quer aquática, e também uma grande implementação de arborização que está a consolidar todo este espaço verde que estava profundamente degradado. Praticamente não existia galeria ripícola, era descontínua, pontual e, portanto, tornar este espaço com maior densidade e com a consolidação da galeria ripícola era um objetivo. Muitas ações feitas com o cidadão comum, de voluntariado, em que se faz plantação. Estamos a ver aqui uma pequena imagem em que se vê plantações de árvores pequenas que resultaram de ações de voluntariado, na limpeza de lixos, portanto também um grande envolvimento e participação da população. Aqui a próxima fase que vai começar a sua construção, eu penso dentro de 1 ou 2 meses, mais uma vez muita autoconstrução, praticamente não há relação com o rio, as pessoas estão afastadas, funcionam perifericamente, portanto o objetivo é retirar estas construções, oferecer novamente ao rio o seu espaço, as suas áreas inundáveis, criar mais áreas permeáveis e quando o rio nos dá licença para utilizar o seu espaço, sim, porque a área inundável é uma área que pertence ao rio, nós ocupamos-la pontualmente quando ele nos dá autorização para isso, aí podemos usufruir de toda esta relação que temos com a água, com a vegetação, com os moinhos, com os valores culturais, com o património que nos vai acompanhando ao longo dos 48 quilómetros que é a extensão total do rio Lessa. Temos muitas ações também de renaturalização de margens, de implementação de soluções sustentáveis, como por exemplo os enrocamentos vivos, em que conjuntamente com a estabilização da margem por enrocamento se aplicam estacarias de salgueiros para que a mata ripícola
hortipícola também se vá instalando nestas situações. As passagens, os pontos são pontos de encontro, são pontos de estar, são pontos de convívio, são pontos de contacto com a água e são também situações que permitem maior mobilidade e circulação das pessoas sem terem que recorrer, por exemplo, ao automóvel, ao transporte individual, que é outro dos aspectos ponderados. Paralelamente, estão-se a criar outras estruturas e, por exemplo, um viveiro de plantas aquáticas que tem vários objetivos, ser um reservatório, ecovala, ter também educação ambiental e servir de espaço de investigação e, portanto, é um espaço que vai produzir plantas que vão ser depois aplicadas nas margens do Ressa, sendo que tem funções importantes, nomeadamente ao nível da biodepuração e também serve depois para monitorizar e investigar como é que se vai implementando. Muito obrigado pela vossa atenção. É uma equipa que está a trabalhar há 9 anos continuamente, com muitas pessoas e que temos neste momento o corredor em fase de instalação de 12 km já construídos, que podemos percorrer, que podemos usufruir, 11 km que estão em projeto de execução e que alguns dos tramos vão começar a ser construídos, 24 km e meio em fase de projeto de execução, 1 hectare de viveiro de plantas aquáticas e mais 2 parques urbanos com cerca de 4 hectares cada um, para que levarmos também o recreio ao rio e o rio às zonas de recreio, podendo ter mais pessoas a usufruir desta operação de reabilitação que necessita da partilha de muitos intervenientes e que vai demorar o seu tempo, mas é um processo que está em andamento. Muito obrigada pela vossa atenção.